Oi, gente. Nosso vídeo dessa semana é sobre capa e folha de rosto de acordo com a norma ABNT. A norma mais atualizada que nós temos, que trata sobre exatamente essa questão de como fazer uma capa, como fazer uma folha de rosto, é a 14.724. Então, é a norma que está em vigor agora, tá certo? Em 2022. E nessa data, essa norma, ela não está passando por nenhum processo de revisão. Então, realmente é a norma mais atualizada, né, que a gente tem para a gente fazer a capa e a folha de rosto. Então, pessoal, vamos fazer aqui, tá certo? Um passo a passo para vocês verem direitinho essas duas páginas do seu trabalho, como é que você vai organizar. Então, já estou aqui, né, na primeira página, né, e o que é que eu vou fazer aqui? Bem, então a primeira coisa, antes de você começar a digitar, você precisa vir aqui, tá certo? Ó, layout de página, e aí você vem aqui imagens, né, imagens personalizadas, tá? Pode clicar aqui. Aqui você vai deixar superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. Pronto, então essa aqui é a margem correta segundo a BNT. Aqui no papel você vai conferir se está a 4, que é o tamanho correto para você fazer o trabalho. Então aqui já está tudo ok, né? Então eu posso dar o ok aqui. E aí depois eu venho para o espaçamento. Então eu venho aqui em início. E aqui em parágrafo eu vou clicar aqui, ó, no cantinho. E aqui o que é que eu vou fazer aqui? Esse espaçamento que tem aqui antes e depois, você precisa deixar zerado. Olha que aqui o meu tá 0 e no segundo aqui tá 10. Então, eu preciso ajeitar isso daqui. Não deixe de ajeitar, porque se você não fizer esse ajuste, ele vai ficar, no meu caso aqui, ele vai ficar incluindo espaços depois de parágrafos. Imediatamente, quando eu der um Enter, então ele vai dar automaticamente um espaço, vai ficar o texto, o seu texto todinho vai ficar com os espaços em branco entre parágrafos, né? Então, você tira, tá certo? Eu vou tirar aqui, olha, vou deixar no 0. E o espaçamento entre linhas aqui, você vai colocar 1,5. Pronto. Então, desse jeito aqui já está todo correto. Aqui, pessoal, com relação à fonte, o que é que a gente pode destacar? A norma ABNT, ela não fala nada sobre fonte. Ela não diz, né, que a fonte é Arial, que a fonte é Times New Roman, certo? Que a fonte é Calibre. Ela não diz nada disso, né? Então, assim, eu vou usar aqui, no nosso exemplo, as duas fontes que são mais utilizadas para o trabalho. Então, eu poderia utilizar tanto Arial como Times New Roman, certo? Que, assim, por uma convenção das instituições, são as duas fontes mais utilizadas. Mas a norma, ela não diz isso, tá? Ela não vai dizer que é Arial ou Times New Roman. E o tamanho é 12. Então, realmente, o tamanho é 12. Por quê? Porque existe uma norma da ABNT que ela diz que todo o trabalho é em 12, certo? Tamanho 12, com exceção de nota de rodapé e citação direta longa, que vai ser menor do que 12. Então, a gente não vai digitar aqui uma capa com tamanho 14, com tamanho 16, né? Porque realmente o que a gente tem é esse tamanho 12. Então, vou colocar 12 aqui no tamanho e eu vou escolher Arial, certo? Então, você olha na sua instituição se eles definem algum tipo de fonte. Se eles não definirem, deixar você à vontade e você bota Arial ou Times New Roman. Então, agora, pessoal, a gente vai começar a digitar aqui o trabalho, né? Então, a gente vem aqui, olha, para centralizar, tá certo? Aqui, ó. Então, eu vou centralizar e vou começar a digitar aqui as informações. Eu não preciso mais me preocupar com essa parte aqui de cima, porque a gente já fez esse ajuste da parte aqui de cima, aqui em layout de página. Então, o que é que a norma diz, pessoal? A norma diz que o nome da instituição, ele é opcional. Ele é opcional, então eu não sou obrigada que, se for realmente pela BNT, eu não sou obrigada a colocar o nome aqui da universidade ou da faculdade, tá? Eu já poderia começar aqui com o meu nome, porque o nome do autor, ele é obrigatório, é um elemento obrigatório na capa, mas o nome da instituição não é. No entanto, é muito difícil a gente ver um trabalho acadêmico, um trabalho de conclusão de curso, um relatório que seu professor, sua professora pediu,
que ele não peça para você iniciar com o nome da instituição, né? Então, como o nome da instituição é opcional e a gente sabe que a maioria das instituições pedem que a capa inicie com o nome da instituição, então a gente vai começar aqui com o nome da instituição, certo? Então, você vai colocar aqui o nome da sua instituição, né? Coloca o nome completo, tá certo? Não colocar sigla, né? Colocar ele todo aqui por extenso, né? E aí a norma não tem dizendo nada, tá certo? Se isso aqui é negrito e não ou não é, então não vou colocar negrito, né? Porque a norma não fala nisso, tá certo? Então eu vou deixar aqui normal. E aí a gente vai colocar agora um elemento obrigatório que é o nome do autor. Com relação ao nome do curso, né, você pode estar se questionando, tem o nome do curso aqui embaixo? Então poderia dar enter e colocar o nome do curso. Se a capa, modelo da sua instituição ou que o seu professor pediu, tiver o nome do curso, você vai colocar, tá? Mas se for uma capa exclusivamente pela BNT, não tem nome de curso, né? O nome da instituição já é opcional e aí não fala nada, tá certo? Em nome de curso, né? E aí, pessoal, agora a gente vai colocar o nome, tá certo? A norma não diz assim o espaço que eu vou dar aqui de universidade para o nome, mas se você der aqui um espaço, por exemplo, com uns 7 enter, né, aqui, então fica bom para você colocar o nome, tá certo? Então é o que eu vou dar aqui, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu quiser conferir que realmente aqui eu tô com esses 7 espaços, é só vir aqui, tá certo? Olha nesse símbolozinho aqui, como se fosse um P, né? Ao contrário. Então, eu venho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, aqui eu tô com espaço a mais, né? Eu vou tirar. E aqui eu vou colocar agora o meu nome, tá certo? Então, vou tirar, que fica melhor para digitar. Então, você continua centralizado, né? E aqui eu vou colocar meu nome completo, tá bom? Então, o nome, ele é obrigatório. Depois, se você tiver um título e subtítulo, eles vão aparecer agora, aqui embaixo do seu nome, tá? Se você não tiver título e subtítulo, você vai colocar só o título. Então, eu vou dar novamente 7 espaços, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou digitar aqui, tá bom? Então, eu vou digitar aqui o título, né? O título completo do meu trabalho. Se ele tiver subtítulo, o que é subtítulo? É aquela partezinha do título que vem depois dos 2 pontos. Então, você vai colocar aqui os 2 pontos, tá bom? E vai digitar o subtítulo aqui. Se eu não tiver esse subtítulo, não tem problema. Pronto, se eu não tiver o subtítulo, vai ficar o título aqui completo, né? Então, pessoal, aqui, esses 2 pontos, eles vão evidenciar, no caso, a subordinação, né, ao título, do subtítulo ao título. Então, por isso que você divide ele com 2 pontos. Mas aí você vai colocar os 2 pontos e vai continuar a digitação normal, tá certo? Aqui do mesmo jeito, né? Agora, eu venho para um elemento também obrigatório, que é o nome da cidade, né? E agora eu vou dar um espaçamento maior. Então, eu vou dar aqui 17, certo? 17 vezes, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pronto. Aqui eu vou colocar o quê? Aqui eu vou colocar o nome da cidade, certo? Da cidade onde você vai fazer a entrega do trabalho, onde você vai fazer a entrega do trabalho. Então, não é onde você está digitando o trabalho, não. Então, eu posso morar em uma cidade e estudar em outra. Então, a cidade que eu vou digitar aqui é a cidade da instituição, tá bom? Então, vou colocar aqui o nome, né? O nome completo da cidade. E aí, o que é que acontece aqui, pessoal, com relação ao estado, né? Você só precisa colocar a sigla do estado se você tiver cidades com o mesmo nome da sua cidade, tiver outras cidades no Brasil com o mesmo nome. Aí, por exemplo, se a gente for pegar uma cidade como São Francisco, ela tem 4 estados no Brasil. Ela tem São Paulo, ela tem Minas Gerais, ela tem Sergipe e tem na Paraíba, certo? Então, nesse caso, você precisa colocar a cidade, tá certo? Aí você dá um pontinho e coloca a sigla do estado. Se a sua cidade, ela não é homônima,
né? Então ela não tem uma outra cidade no Brasil com o mesmo nome, não precisa você colocar o estado. Você coloca mesmo só o nome da cidade. E aí aqui eu venho, dou um enter mais uma vez e coloco o ano de entrega, né? Então se eu tô entregando meu trabalho agora em 2022, então só vou colocar aqui 2022. Então aqui a gente tá terminando a capa, vamos já fazer a folha de rosto, né? Vou conferir aqui tudo, se tá tudo ok. Olha, veja, não pode ter esses espaçozinhos embaixo do 2022, né? Então, realmente ele tem que estar aqui no limite, tá bom? Então, tá aqui tudo correto, né? Com as informações que eu devo colocar aqui na capa. Então, quando eu terminar, eu venho aqui, né, para a folha de rosto. Veja bem, pessoal, a folha de rosto, como é que a gente vai começar essa folha de rosto, né? A folha de rosto você vai começar com seu nome completo. Então, seu nome completo você vai colocar aqui, tá certo? Não se preocupe aqui com essa margem que já está ok, já está aqui os 3 centímetros, olha, veja que a réguazinha fica apagada. Então, já tá 3 centímetros aqui, né, por conta daquela configuração inicial que a gente fez. Então, pode começar a digitar aqui na primeira linha, né? Cuidado para esse nome não ficar embaixo, tá certo? Assim, né? Porque estaria errado, né? Uma vez que ele precisa ter essa margem apenas de 3 centímetros em cima, então o correto é realmente aqui. Agora eu vou colocar o título do trabalho, então eu vou dar 7 enter, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, tá? Então aqui eu vou colocar o título completo do meu trabalho. Se tiver subtítulo, você já sabe, né? Separa com 2 pontos e coloca o subtítulo aqui. Se não tiver, então pronto, vai ficar só o título completo, tá bom? E aí agora, o que é que vai acontecer? Agora, eu vou dar um enter aqui. Agora a gente vai colocar a finalidade do trabalho. A finalidade do trabalho. Essa digitação, pessoal, da finalidade do trabalho, o que é essa digitação da finalidade? Você vai dizer o que é esse trabalho, por exemplo, é um relatório? É um trabalho de uma disciplina que um professor passou durante a disciplina? É um trabalho de conclusão de curso? É uma dissertação? Então, você vai dizer agora o que é esse trabalho, tá certo? E qual é a finalidade, o objetivo desse trabalho. Então, é um trabalho, por exemplo, para aprovação, como um dos requisitos para uma aprovação numa disciplina tal, né? Então pode ser também, se for um trabalho de conclusão de curso, então você vai colocar trabalho de conclusão de curso, né? Para a aprovação parcial no curso tal, certo? Para obtenção do grau de bacharel em alguma coisa. Então tem um textozinho, né? Que você vai colocar aqui, tá certo? Nessa lateral, que tenha a finalidade do trabalho, tá? O grau pretendido que você quer, tá certo? O nome da instituição. Então, são as informações que eu preciso ter. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar 7 enter aqui, né? Então, eu tô aqui, certo? E vou dar aqui 7 enter. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu dou aqui 7 enter, o que é que eu faço agora? Eu venho com essa régua aqui, olha, veja que eu tô clicando aqui no quadradinho embaixo, que eu vou puxar as duas de uma vez. Você vai puxar aqui para 8 centímetros aqui, ó. Você vai puxar para cá. Por que isso? Porque é a metade da página. É a metade, né? Então, quando eu coloco aqui na metade, certo? Eu vou começar a digitar daqui, olha. Veja que a página lá tem 16, então a metade aqui é 8. E aí eu vou, como esse alinhamento ele estava aqui justificado, eu vou e coloco, ele estava centralizado, eu vou justificar aqui, pronto. Então o cursor, veja que o cursor ficou exatamente aqui na metade, né? Então você coloca aqui justificado, tá certo? Pegue a régua embaixo, tá certo? Nesse quadradinho aqui, ó, e puxa, porque vem essa de cima e vem o de baixo, né? E agora eu vou digitar, certo? Então eu posso colocar, por exemplo, relatório, né? Relatório apresentado, a universidade, então posso colocar aqui o nome da instituição, certo? Apresentado à universidade, né? Ou ao curso, certo? Você pode colocar também relatório apresentado ao curso de psicologia, por exemplo, da Universidade X, como um dos requisitos parciais para aprovação na disciplina tal.
Pronto, você pode colocar isso, né? Quando você terminar de você colocar aqui a finalidade e a instituição, né, que você vai digitar aqui, esse textozinho, tá certo? Que é a natureza do trabalho, ele é em espaçamento simples. Então, você vem aqui, coloca aqui espaçamento simples. Quando você terminar, você dá um enter, você pode dar outro, aí você vai colocar orientador ou orientadora, né, que é o nome do professor ou professor da disciplina. Então, se for uma professora, você vai colocar professora, por exemplo, se ela for doutora ou mestre, né, então você vai colocar a titulação dela, então, por exemplo, doutora, né, e aí você vai colocar o nome completo dela aqui, tá certo? Então, se for mestre, você coloca professora, colocar, por exemplo, ME. Se ela for especialista, você coloca professora e ponto, ESP ponto, né, e o nome dela completo. E se ela não for especialista, for só graduada, então você coloca professora, tá certo? E coloca só o nome dela completo aqui na frente. Então, quando você terminar, você vai dar o enter, né, aqui, e você já pode mudar novamente aqui para um e-mail, certo? Você pode mudar para um e-mail, que é o que a gente vai utilizar agora. E aí, aqui, olha, veja como estava recuado, eu vou voltar aqui para o cantinho. Pronto, vou voltar aqui para o canto, tá certo? Quando eu volto aqui para o canto, então eu vou dar 14 espaços, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto. Então, quando eu chegar aqui no 14, eu vou centralizar, eu vou colocar aquela mesma informação da capa, a cidade, né? A cidade com o ano. Então, cidade e o ano você sabe que você só vai colocar, né? Aliás, o estado você só vai colocar se você, no caso, for uma cidade que tenha mais de em um estado do Brasil. Se não tiver, você vai colocar assim. Então, vou dar uma olhadinha aqui se tem algum ajustezinho para fazer. Olha, quando eu olho tá tudo ok, não tem nenhum espaçozinho aqui embaixo, né? Então, ele tá correto, tá certo? Tô verificando aqui novamente. Pessoal, se o título ele passar aqui para a segunda linha, que é normal, né? Ele passar. Então, se ele passar para a segunda linha, aí você diminui aqui o espaçamento. No lugar de você dar aqui, por exemplo, 6, né? Você vai dar só 5, tá certo? A mesma coisa você vai fazer aqui na capa, né? Então, você viu quantos espaços eu dei para colocar a informação de baixo. Se o seu título passar aqui para a segunda linha, você só diminuir um espaço desse que eu dei, tá bom? Então, pessoal, tá feita aqui a sua capa e a folha de rosto, né, de acordo com a norma ABNT mais atual que nós temos para trabalhos acadêmicos, tá bom? Então, um abraço e até terça-feira.